Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à roda de conversa Diálogos Inclusivos, Cinema e Acessibilidade. Hoje vamos refletir sobre como o cinema e o audiovisual podem e devem ser mais acessíveis e inclusivos, tanto para quem produz quanto para quem consome. A inclusão vai muito além da presença. Ela está no diálogo, na escuta e na transformação das práticas artísticas e culturais. Meu nome é Yasmin, eu sou a produtora responsável por esse projeto e para essa conversa potente temos convidados incríveis que vão compartilhar experiências, trajetórias e caminhos possíveis para uma cena mais diversa e acolhedora. Para essa conversa, eu vou chamar a Cássia Macieira, que é bonequeira, atriz, professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, coordenadora do grupo de pesquisa Interartes, Intertextos, da Escola Guinhar, CNPq. Ela possui graduação em Artes Visuais na UFMG, é membro da ATBENG, Associação de Teatro de Bonecos de Minas Gerais, também membro da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, estudante e pesquisadora em Libras. Seja muito bem-vinda, Cássia. Obrigada, Yasmin. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. E para compor aí a nossa roda de conversa, eu vou chamar também o Pedro Avelar, que é um homem cis, branco, gay e neurodivergente, que acredita no poder da diversidade como motor de inovação. Formado em negócios internacionais com especialização em direitos humanos, fundador da Criatípica, consultoria de acessibilidade 360 graus para empresas, festivais e instituições culturais, e cofundador da Parada PCD, evento que promove o protagonismo de artistas com deficiência em 6 capitais brasileiras. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder trocar muitas figurinhas sobre um assunto que é muito importante, muito relevante para a nossa sociedade. Obrigado. Com certeza. A gente que agradece aí pela presença de vocês, né, e por essa ampliação também desse tema, que é um tema de interesse, né, de toda a sociedade, né? Para nós abrirmos a conversa, eu vou passar a palavra para a Cássia, que vai compartilhar um pouquinho aí das experiências dela com a gente. Boa noite a todas, todos e todes, e boa tarde ou bom dia, né, para quem puder assistir depois. Fiquei muito feliz, Yasmin, de estar aqui com vocês, até por uma questão bem política, que nós aqui da Guinhar estamos no momento de reforma curricular, e essa questão já está sendo discutida aqui, sabe? Já que a gente trabalha com a formação de professores de arte, né? Eu acho engraçado que quando eu comecei a estudar Libras, já tem 2 anos que eu estou estudando, e é um exercício contínuo, né? Porque a gente não para de estudar Libras, porque a Libras, ela é regional. Então, se eu saio de Minas Gerais para ir para um outro espaço, pode ser que alguns sinais sejam diferentes. Então, assim, a gente está sempre em processo. Eu sou iniciante ainda, mas, assim, já consigo comunicar, já consigo conversar com algumas pessoas surdas, com minhas professoras. E eu penso, assim, na verdade, sabe, Yasmin, o que me tocou, assim, no assunto da inclusão, claro que a gente não consegue ter memória, né, de todo o nosso percurso, mas não sei se você lembra, você trabalhou com a produção das caixas Teatro Miniatura, na Bienal do Livro de Ipatinga. Chegando lá, o Marcelo Xavier, né, que é um autor, ilustrador, artista multi, né, daqui de Belo Horizonte, naquele momento ele estava na cadeira de rodas, e muitas caixas nossas ele não conseguiu ver, né? E eu voltei lá de Patinga, assim, numa tristeza comigo, assim, porque eu não fui inclusiva, sabe? Porque no meu processo de criar a minha caixa, eu não pensei na inclusão, porque de todas as caixas, assim, a mais inclusiva era a da Karine, porque a caixa da Karine, né, o teatro era no corpo dela e ela podia
abaixar, sentar, e qualquer pessoa tinha acesso, né, à caixa dela. Então, isso foi um momento muito importante na minha vida, sabe, como professora, naquele momento, assim. Eu mudei ali, daquele momento ali foi um momento muito disparador, assim. E também eu fui convidada para fazer um desfile de moda com crianças que são pacientes na Associação Mineira de Reabilitação. E nós fizemos um desfile no Parque Municipal com as crianças. E naquele momento eu pedi minhas alunas de moda, na época da Baúna FUMEC, para elas emprestarem as roupas para a gente fazer o desfile. E as roupas mais acessíveis eram aquelas roupas modulares que não precisava muito não estava só preocupada com a forma, mas também com aquele corpo que ia vestir. E aí a gente fez o desfile. Só que aí teve outro convite. E naquele momento a gente refletiu, eu chamei minhas alunas e falei assim, gente, foi tão emocionante o desfile de ver crianças que estavam há 7, 5 anos, 10 anos, tentando andar, e que no dia do desfile elas andaram sozinhas, ou com ajuda, mas elas queriam andar. E aí eu falei assim, gente, a roupa é o que menos importa agora. Então, no próximo, nós vamos fazer uma roupa igual para todo mundo, porque a gente quer ver essas crianças andarem sem os dispositivos, né? Que são as próteses que nos ajudam, né? Que a ciência desenvolve aí para ajudar as crianças a andarem. E isso foi muito revelador para nós também naquele momento da moda, assim, de como é que a gente colocou a moda em segundo plano para que as crianças sobressaíssem, porque quando você coloca roupas iguais, elas vão sobressair mais. Então, foi 2 momentos muito importantes para mim, como professora, como artista, sabe? Acho que eu falei muito, né? É bem interessante, né, Cássia, que eu acho que você coloca 2 momentos diferentes, né? Assim, um direcionado muito a partir dessa fruição com o teatro, e mais especificamente para o teatro lambe-lambe, né? Acho que para quem não conhece, né, não está familiarizado com o teatro lambe-lambe, é uma forma, né, de fazer teatro que acontece dentro de uma caixa cênica, né? E que tem os elementos em miniatura, como bonecos, cenografias, e o público precisa acessar, né, esse conteúdo através de um visor, né, na caixa e com fones de ouvido, né? E aí tem essa questão também da altura do tripé, onde fica sustentada essa caixa cênica, né, lambe-lambe. Então, isso foi um ponto de atenção, né? Eu estava, né, nesse evento, né? Então a gente tinha uma pessoa cadeirante que precisava acessar esse trabalho com mais facilidade, né? E a gente teve essa dificuldade, né, de entender que aqueles trabalhos eles não tinham sido pensados desde a sua concepção, né? Então eu acho que esse é um ponto de atenção, né, para nós, para nossa conversa também, né, de pensar a acessibilidade nessa fase embrionária, né, na fase da elaboração, porque às vezes também a gente vai avançando nas etapas, né, e a gente pensa assim, nossa, mas eu deveria ter pensado nisso melhor, né, agora já está muito avançado, o que eu posso fazer? Aí agora eu estou limitado, né, eu não consigo mais promover tudo aquilo que eu poderia se eu tivesse pensado nisso desde o início, né? Então, esse tem sido um ponto de reflexão grande, né, para nós aqui no Girino, né, enquanto uma produtora, né, de cultura, né, e que produz para as pessoas, né, diversas, com diversos perfis socioeconômicos, né, e pessoas também diversas. Então, para nós, esse tem sido um ponto de reflexão, né, de como trazer acessibilidade desde o princípio, né? E aí a gente percebe o tanto que a gente também precisa de ajuda, né? Que a gente precisa também ter consultorias, ter pessoas, né, que são
PCDs consumidoras de cultura, queremos ouvir a opinião dessas pessoas, né? E entender como que está chegando até elas, né? Então, acho que é um ponto, né, que você coloca de uma situação, né, que naquele momento a gente já estava em atendimento, né? Então, o que, que a gente poderia fazer, né? Então, a gente tentou uma adaptação, né, de alguns espetáculos que eram mais inclusivos, né, mesmo nesse sentido de poder uma pessoa cadeirante, né, uma pessoa com baixa visão acessar, né? Então, eu acho que fica né, essa questão, né, de como pensar mesmo a acessibilidade desde o início, né, como tentar ser o mais inclusivo, né, dentro das múltiplas diversidades que a gente encontra, né? Eu sei que às vezes a gente não vai ter uma acessibilidade universal, né? Acho que é muito difícil às vezes tentar chegar nesse lugar, mas eu acho que é uma busca mesmo, né? Que nós fazedores de cultura e pessoas também pesquisadoras e né, que estão aí à frente também dessas iniciativas, acho que tem buscado muito isso, né? Uma acessibilidade que caminha muito para esse lugar do universal, né? Mesmo com tantas dificuldades, né? Porque as dificuldades também são diversas, né? Elas são orçamentárias, elas são estruturais, elas são pela falta de conhecimento mesmo, né? E estudo. Então, são muitos desafios também, né? Mas eu acho que falar sobre isso e buscar as possibilidades, eu acho que já é um início para que a gente, de fato, tenha ações, né, concretas e possa, de fato, ter atividades que são mais inclusivas, de fato, né? Então, acho interessante, né, trazer esse ponto também e trazer e pensar também que os conteúdos audiovisuais eles podem estar acessíveis também nessas plataformas, né? E que a gente, como que a gente pode entender isso, né? Como que isso pode ser mais acessado também, principalmente conteúdos às vezes assim educativos, né? Como um bate-papo, como alguma palestra, algum seminário, né? Como que isso também pode estar mais pulverizado, né? E mais acessado assim, né? Em âmbito também digital. Então, é bem interessante. Vamos chamar o Pedro aí para a nossa discussão também, e aí a gente abre um pouco mais, né? Boa. Eu gostei da Cássia trazendo também essa perspectiva de quando que o mosquitinho da acessibilidade ali picou, né? Eu acho que isso é um momento importante. E aí eu vou compartilhar um pouquinho dessa minha experiência também, porque eu acredito que é um agrupamento, né? A gente vai tendo pessoas aliadas e a cada vez a gente vai conseguindo conquistar cada vez mais. Inclusive, esse momento aqui pode ser um mosquitinho que vai picar alguém e que ela vai conseguir pensar a acessibilidade daqui para frente, que é muito do que a gente chama da cultura do acesso. Eu trago muito esse tema porque a cultura do acesso é a gente não pensar a acessibilidade como uma adaptação. Normalmente é assim, a gente faz um espetáculo, um cinema, ou um espaço físico, e aí a gente constrói. Quando começa a chegar alguma demanda, algum público, a gente começa, poxa, chegou uma pessoa com deficiência visual, meu Deus, preciso criar uma adaptação. Sempre é à medida que vai chegando a demanda. E quando a gente está falando dessa cultura do acesso, a gente tira a acessibilidade quanto à adaptação e traz ela como parte do processo, que eu acho que é essencial. E a gente deve pensar isso para todos os espaços, né? Então, a gente está falando aqui de atividades culturais. Então, desde um teatro, desde um cinema, de uma peça, a gente já começar a construí-la pensando nessa acessibilidade. Mas isso também vale para espaços físicos. Então, eu vou construir a minha casa. É interessante que a gente pense em acessibilidade na construção da nossa casa, porque a gente vai envelhecer e possivelmente a gente vai ter uma mobilidade reduzida. E se a gente não pensar nessa acessibilidade hoje, futuramente a gente vai precisar fazer adaptações também. Porque eu sempre trago, né? Acessibilidade não é só nas grandes empresas ou nos grandes eventos, a acessibilidade é em todos os lugares. Então, desde do bar da esquina, da farmácia, do festival, do evento, do teatro, do motel. Então, todos os lugares precisam pensar em acessibilidade. Eu gosto muito disso. E trazendo para o mosquitinho, quando que me picou,
são vários contextos que eu trago. Então, eu trago o meu contexto familiar, eu trago o meu contexto pessoal, eu trago o contexto social, o contexto da minha carreira. Eu sempre trago que a minha carreira ela sempre foi não linear. Eu não segui uma trajetória, eu sempre fui mudando, e tem 6 anos que o meu trabalho ele vem sofrendo grandes adaptações a cada ano também, até de fato conquistar o que eu almejo. Então eu venho de comércio exterior, trabalhei 8 anos com importação e exportação, sempre tive um lado ali humanizado de desenvolvimento de pessoas, de RH, de psicologia, que eu sempre gostei. Então, eu já era um parceiro ali do RH, mas chegou um momento que eu falei, eu preciso fazer uma transição para trabalhar com desenvolvimento humano, para trabalhar com diversidade, para conseguir ter um trabalho que tenha propósito, porque isso era o que me motivava. Então, eu decidi, fiz uma transição e, inicialmente, eu comecei a trabalhar com todas as diversidades. Então, eu trabalhava em consultorias que prestavam serviço de diversidade como um todo. Mas, dados os contextos que foram me acontecendo, né, igual eu trago no contexto familiar, eu venho de uma família que tanto meu pai quanto a minha mãe desenvolveram questões neurológicas. A minha mãe, extremamente hiperativa, teve uma trombose no cérebro e teve várias complicações ali de saúde, e que hoje ela tem uma qualidade de vida muito boa, mas que, dado a essa hiperatividade em excesso, causou para ela algumas questões em saúde. Da mesma forma, o meu pai, ele desenvolveu Parkinson, que é uma doença neurológica. Então, eu começo a vir desse contexto. Opa, peraí, a minha mãe teve uma trombose no cérebro, meu pai tem uma doença neurológica, eu preciso de começar a estudar essa genética, porque, né, pode sobrecair sobre mim. E aí eu começo a estudar essas mentes diversas, como que funciona, e eu fui entendendo a importância das neurodivergências, que muitas pessoas também desconhecem. A gente fala muito do autismo, mas além do autismo, tem mais de 15 condições. Então tem TDAH, dislexia, dispraxia, altas habilidades, borderline, bipolaridade, tem um monte de condições, e muitas delas ainda nem têm consensos, nem todas são classificadas enquanto pessoas com deficiência na legislação. Então, eu começo a estudar, me identifico, vou atrás de uma ajuda, recebo o meu diagnóstico, me descubro uma pessoa neurodivergente. Então, tudo que eu achava que eu me conhecia, que eu adorava autoconhecimento, eu falei, nossa, agora eu preciso me reconhecer. E não no sentido de me reconhecer, de me entender, mas também no sentido de me conhecer de novo. Porque muitas das minhas características que eu achava que eram características apenas minhas, eu descobri que elas eram também características relacionadas a uma condição, que hoje é lida como um transtorno mental, transtorno do neurodesenvolvimento, ou transtorno de personalidade. Eu luto muito para que todas essas condições não sejam mais consideradas transtornos, e sim deficiências psicossociais. É uma das minhas lutas. Mas eu venho desse contexto familiar. Paralelamente, né, minha mãe também, ela adotou uma criança com deficiência. Tem um irmão, que é o Davi, ele tem 22 anos, ele tem síndrome de Down. A minha mãe adotou ele quando ele tinha 6 anos. Então, eu venho de um contexto familiar de pessoas com deficiência. Meu pai tem mobilidade reduzida hoje também. Me descubro neurodivergente nessa caminhada, e aí eu direciono. Eu já estava inserido no mercado das diversidades, eu falo, poxa, para mim faz muito mais sentido entender a acessibilidade. E aí eu começo a direcionar o meu foco para acessibilidade. Então, eu começo a fundar a Criatípica, a trabalhar com eventos, a fazer palestras. Hoje eu falo muito sobre cultura do acesso, sobre neurodivergências. Juntamos aí esse bondinho DEF de várias cidades do Brasil e falamos, vamos fazer um evento da Parada PCD? Vamos! E aí a gente realizamos a primeira edição, depois seguimos, fizemos 6 capitais. Ano que vem a gente quer expandir para chegar em novos territórios. Então, assim, eu descobri muito esse propósito, que para mim hoje faz muito sentido, todas essas mudanças que eu tive. No início eu não entendia, eu falava, mas por quê? Por que que eu quero tanto mudar? Por que que isso aqui não está fazendo sentido? Tá confortável, por que que eu vou gerar o desconforto? Porque quando a gente muda, né, de carreira, começa a empreender, são coisas muito novas. Então eu era analista sênior em comércio exterior. E aí eu vou me tornando analista júnior dentro do desenvolvimento humano. Então, eu tive que fazer muitas escolhas, mas hoje eu agradeço a essa coragem, todas essas escolhas que eu fiz, por ter conseguido conquistar e hoje trabalhar com algo que faz muito sentido para mim,
que é construir essa sociedade que a gente deseja, que valoriza a diversidade, que entende deficiências como parte da diversidade humana, sempre existiu, sempre vai existir, por mais que hoje existam algumas tecnologias, existam algumas tratamentos, tem muita, a gente vê muita matéria, né, falando, ai, tem uma cura da condição X, Y, Z, mas vão nascer outras condições, vão existir outras condições, a gente vai envelhecer e a gente também vai se tornar pessoas com deficiência, existem pessoas que adquirem uma deficiência através de um acidente, então é uma comunidade que nunca será extinguida, né? A gente sempre vai existir, então é importante que a sociedade pense nessa diversidade também, nesses grupos que fazem parte da sociedade. Obrigada, Pedro, por compartilhar aí um pouquinho da sua trajetória, né? Muito interessante. E encorajadora também, né? Que mudar envolve coragem, né? Então, acho que acaba estimulando, né? Para que as pessoas também sigam aquilo, né? Que elas desejam e que elas acreditam, né? E que o trabalho, às vezes, também faz muito parte, né? De quem a gente é e do propósito que a gente tem, né? E acho que fica, né, claro, né, na sua fala isso também, esse seu propósito, né, de vida que é profissional também, e isso se mescla, né. Eu ia te pedir para falar um pouquinho da Parada PCD, porque é uma iniciativa muito interessante, né, então acho que as pessoas deveriam conhecer mais, deveriam participar, inclusive fiquei super interessada também de poder ir, de participar, de me jogar, né, na parada, assim. Então, assim, da onde que surgiu essa ideia, né? Qual que é o foco da parada, né? Quais são os desafios que vocês também enfrentam dentro desse projeto, né? De levar as pessoas para a rua, e muitas vezes a gente sabe que as ruas, né, também não são muito acessíveis, né? Que enfrentam uma série de questão também, né? De passeios, de tudo, né? De acessibilidade mesmo física, né? Muitas vezes, né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Claro, e legal, Yasmin, que você já traz essas questões da rua, porque esse é um dos nossos dilemas, assim, o nosso dilema é PCD na rua, são pessoas com deficiência na rua, então a gente quer justamente ocupar espaços públicos, e a gente vem de uma união de coletivos de pessoas com deficiências LGBTI+, e pessoas negras com deficiência, e a gente pensa, poxa, não tem um evento que está promovendo a cultura DEF, que é organizada por pessoas DEFs, e a gente precisa de pensar em algo diferente do que já existem. Tem muitos eventos trabalhando com acessibilidade, mas a gente precisa trazer algo de nós para nós. Então a gente construiu, né, a partir disso, a primeira edição foi lá em São Paulo. Eu brinco que foi assim, a gente tinha um caixa de R$ 2.000 e um sonho, e a gente foi para a Avenida Paulista e a gente levou vários artistas, Billy Saga, Amanda Lira, a gente montou o que a gente tinha ali com várias parcerias, um monte de gente ajudando para realizar a primeira edição do Brasil. É a primeira edição da história do Brasil. Nunca teve uma parada PCD dentro do nosso país, né? Já existem Disability Prides nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente ainda não tinha um evento para promover o orgulho e a deficiência. Então, o evento de pessoas com deficiência para pessoas com deficiência, pensando no orgulho das pessoas com deficiência. E aí vem orgulho, mas orgulho de deficiência. A deficiência ela traz um impedimento de longo prazo para as pessoas, ela traz barreiras, e aí a gente recebeu muitas críticas, tanto de pessoas com deficiência, de pessoas sem deficiência, e aí que a gente falou, sim, é orgulho sim, porque essas barreiras, elas não são relacionadas à deficiência, essas barreiras, elas existem porque a gente tem uma sociedade que não é pensada para todas as pessoas, então essas barreiras, quem está causando é o capacitismo, é a falta de acessibilidade, e não as nossas deficiências, então a gente precisa de sim valorizar e se orgulhar de quem somos, para a gente conseguir conquistar mais direitos, e na história das pessoas com deficiência, existem agrupamentos.
Então, as pessoas foram agrupadas dentro dos seus grupos para que tivessem ali estudos, para que tivessem ali aperfeiçoamentos. E por um certo tempo, isso foi importante, isso foi relevante. Mas para o momento atual que a gente precisa, para a gente ganhar força política, a gente precisa da união. Então, a parada também vem nesse lugar de promover a união de todas as deficiências. Então, a gente luta por deficiências que ainda nem são enquadradas legalmente enquanto deficiências. Então, a gente está falando de todas mesmo, inclusive aquelas que hoje são invisibilizadas. Então, a gente vem desse movimento. Então, somos uma diretoria hoje de 6 pessoas com deficiência, cada uma diversa, gênero, orientação sexual, raça, origem. Então, a gente vem construindo esse evento. A partir dessa primeira edição, a gente fez 6 edições no ano passado. Então, a gente foi Salvador, Recife, Brasília, BH, Rio e São Paulo. Esse ano, enquanto coletivo, a gente foi fazendo assim, na raça, na vontade, e esse ano a gente pensou, não, a gente quer expandir, a gente quer crescer. Então, para a gente crescer, a gente precisa de estrutura. Então, esse ano a gente ficou mais focado em fazer a organização mesmo da nossa instituição, da nossa associação. Então, agora a gente tem o CNPJ de associação, a gente vem construindo. A gente realizou 2 edições, a primeira em Salvador, a gente conseguiu um apoio público muito interessante. A Parada PCD entrou no calendário da cidade de Salvador, então a gente conseguiu o apoio da prefeitura, foi muito legal. Em BH a gente aprovou também a PENAB, um projeto, né? Então a gente também conseguiu realizar em Belo Horizonte. Estamos trabalhando ainda, porque a gente ainda está em outubro, né? Então a gente quer muito realizar São Paulo e Rio ainda esse ano, entre novembro e dezembro. A gente está nessas expectativas, estamos nessas negociações, mas também entendendo que caso não aconteça, está tudo bem, porque a gente está organizando a casa para o ano que vem. Então, ano que vem a gente já realizou em 6 capitais, ano que vem a gente quer chegar em 8, em todas as regiões do Brasil. Então, a gente está trabalhando muito para que isso aconteça ano que vem de uma forma mais estruturada, porque é extremamente importante e relevante nesse meio cultural a gente também ter uma estrutura, ser uma organização, uma associação sustentável também. Então, a gente resolveu priorizar isso, voltar algumas casinhas para a gente poder crescer de forma mais significativa. Ótimo, não, incrível o projeto, né? Parabéns, assim, que tenha muito sucesso, né? E que todas as prefeituras mesmo acolham, né, esse projeto, né, patrocinadores, público, né, sociedade civil. Eu acho que é muito interessante também, né, quando essas comunidades se entrelaçam, né, que a comunidade DEF, né, e as pessoas em geral, assim, né, possam também entrar todas, né, nesse mesmo fluxo, né? Acho que isso é essencial, né? A adesão das pessoas em geral, né? Acho que é importantíssimo, né? E merecidíssimo também que a iniciativa pública acolha, financie, né? Incentive e facilite, né? Que o projeto tenha continuidade. Eu queria trazer uma pergunta para vocês, né? Que é a representação de pessoas com deficiência no cinema, né? Como vocês avaliam, né, essa presença atualmente, né, nos últimos anos, né? E qual é a importância, né, de trazer pessoas com deficiência para papéis de personagens, né? Qual é a importância disso? O que isso influencia na percepção do público, né, para a inclusão social, né? Qual que é a relevância, né, de ter pessoas com deficiência, né, fazendo papéis de pessoas com deficiência, né, dentro da visão de vocês, né, se é relevante, né, que pessoas com deficiência façam papéis, né, de personagens com deficiência e personagens em geral, né, personagens também, né, na ficção, né, que não tenham deficiência, mas que seja representado, né, por pessoas com deficiência, né? Qual que é a importância disso na tela hoje? É impressionante, né, quando faz uma pergunta dessa e que a gente não sabe, não lembra, né, gente, de nenhum casting, né, dos nossos grandes filmes em que
né, o personagem PCD foi incluído não pela temática, né, mas como ator ou atriz, né? Então, assim, não tem a representatividade. Por isso que as políticas públicas, né, e as leis, elas precisam, né, de existir. Eu sempre pergunto para os meus alunos assim, gente, por que não tem nenhum PCD aqui na sala neste momento? Aí a gente fica pensando, mas se não está aqui, onde que está? Né? Porque a gente fez um ensino fundamental, um ensino médio, pelo menos a minha geração, eles foram excluídos. E a lei, ela vem para nos obrigar a pensar, né? Porque a gente não consegue pensar sem a lei. Foi necessário uma política, né? Eu estava olhando o manual de acessibilidade do audiovisual que o governo formatou, né, e divulgou, e eu fico pensando assim, como é que a gente, por exemplo, quando eu dava aula na escola de design, a gente não tinha uma disciplina, né, da inclusão, porque a gente sabe que tem baixa visão, e ela tem uma variação, não é se o tipo de letra que eu vou ler, o tamanho 14, ele não cumpre o papel, porque esse leitor pode ser que ele tenha um outro tipo de variação. Então, isso quer dizer que a gente ainda está muito atrás, né? A gente não deu conta ainda, a verdade é essa. Aí eu fui fazer uma pesquisa outro dia, porque eu tenho uma pesquisa pela universidade sobre a Libras em materiais didáticos. Como é que esses desenhos da mão, né, os sinais na Libras, vão ser representados na forma gráfica nos livros didáticos. E aí o que a gente vê é que está longe de ser um desenho universal, né? Então, o que a gente vai ter hoje como mídia são as imagens em movimento, para que essas pessoas consigam ter o letramento. Não estou falando das pessoas surdas, não. Eu estou falando dos ouvintes que queiram aprender Libras. Os materiais ainda não têm um desenho universal. Então, a mídia em movimento que está suprindo esse lugar, né? Então, assim, mais uma vez, a gente tem que pensar, essa pergunta que você fez, eu não tenho que pensar isso na pós-produção, né? Esse leitor, eu tenho que pensar na pré-produção, na produção e na pós-produção. Por que ainda hoje a gente vê os castings para os filmes? Tem que ter até 35 anos, tem que ser branco, e o cabelo assim, um assado à altura tal. Aí você vê um casting para um filme, só mulheres negras até tal idade. Claro, eu não estou falando de uma especificidade da dramaturgia, não é nesse lugar que eu estou falando. Eu estou falando que é a nossa educação perceptiva, né? Que a gente acostumou a determinar como as coisas são a partir do capacitismo. Nada mais é isso. Né? Então, se a gente tem lá aquele Tratado de Salamanca há 30 anos atrás, e que só em 2016 que a gente vai ter uma lei brasileira, olha quanto tempo. Então, já era para a gente... O que a gente está vivendo hoje era para estar 30 anos a partir da lei de Salamanca. E é claro que essa lei também de Salamanca também está atrasada. Então, eu penso assim, que é pelo viés da educação, sabe? E eu aprendi assim, que a gente não ensina pelo processo punitivo. Se eu estou vendo uma pessoa racista, eu não vou pegar um pedaço de pau e bater nela, né? Quando a gente vai falar do herê nas escolas, né? Porque hoje toda licenciatura tem que ter, e nos cursos de fono também, de fisioterapia, tem que ter os estudos das relações étnicos raciais, o herê, a gente pensa o seguinte, é pelo viés da educação, e não pelo processo da punição. Então, eu vou integrar primeiro, integro para depois eu incluir, né? Ou pode ser também
concomitantemente, mas é que a gente ainda não está educado. Eu ia trazer essa importância da representatividade, que realmente, se a gente parar para pensar quantos artistas com deficiência, atores e atrizes com deficiência a gente conhece, muito possivelmente a gente fecha uma mão, duas mãos no máximo ali de opções, né? Não tem tantas representatividades. E quando a gente olha para outros recortes de diversidade, a gente vê que o audiovisual vem evoluindo nesse sentido, que é extremamente positivo, né? Então a gente conhece a história do nosso país, a gente sabe que a gente vem de uma estrutura muito preconceituosa e que reproduz isso nos dias atuais. E quando a gente olha para a representatividade DEF na tela, a gente sente que é o último grupo que está sendo, de certa forma, considerado. Então, realmente é muito complexo. E de diferentes formas, né? Então, na TV, nas novelas, por exemplo, nos filmes, a gente ainda tem uma representatividade muito baixa, e quando tem uma representação é num lugar também muito... num lugar que não necessariamente valoriza a pessoa enquanto uma pessoa que vive na nossa sociedade, mas sim coloca a deficiência daquela pessoa como principal fato daquela ação, e não necessariamente a pessoa está na frente, né? Então, isso é muito complicado. Mas a gente também está evoluindo. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu vejo que tem uma novela, né, que tá atuante agora, né, que é Vai na Fé, que tem duas pessoas com deficiência. E aí, assim, parece muito pouco, mas nunca teve na mesma novela duas pessoas com deficiência ocupando papéis de destaque. Então, tem a Raonete Nar, que ela é a Pan, ela é uma mulher negra, amputada. Tem o Pedro Fernandes, que é o Peter, que é um homem cadeirante também. E ambos trazem, né, as deficiências, mas não em primeiro plano. A Raoni está liderando uma fábrica com várias pessoas, ela não usa prótese, né? Ela usa uma muleta, então ela participa disso. Em algumas cenas você percebe que as pessoas, mas isso está tudo bem, mas são coisas ali muito naturais, não fica com esse foco. E o Pedro também, o foco dele é a carreira dele, ele está ali falando da carreira, que ele quer crescer, ele quer independência, que são dramas de uma pessoa com deficiência, mas não é o foco esse especificamente. Então, de uma forma debochada, o Pedro, inclusive, eu conheço tanto a Raoni quanto o Pedro, são queridíssimas pessoas aí, eu acho que é muito importante essa representatividade. Então, quando a gente olha para a novela, já é muito legal. Inclusive, ambos estão também num filme, que é 90 Decibéis, que também é um filme que traz diversas pessoas com deficiência, nesse filme também, acho que é muito legal. É da Benedita Casé, que ela é surda, então ela também faz parte desse... Ela faz a direção do filme, né? Ela também está como atriz e ela convidou outras pessoas, então também é um exemplo de um filme que traz o protagonismo DEF a partir de uma vivência, que também traz uma outra sensibilidade, que acabou de passar no Festival do Rio também, estou super ansioso para poder assistir, que eu acredito que são algumas movimentações que estão acontecendo e que é muito relevante. Da mesma forma, Yasmin, você trouxe a participação de pessoas com deficiência em outras atuações. Também tem uma novela atual que tem um personagem que ele é um ator sem deficiência, interpretando uma pessoa com deficiência. Então, na mesma emissora, também na Globo, né, agora a Vale Tudo, tem um personagem que ele é um personagem com deficiência, mas o ator ele não é uma pessoa com deficiência. E essa também é uma crítica válida, porque a gente também entende o quanto que existem, né, a importância da representatividade. Então já falta, né, essa representatividade quando tem um papel, coloca um ator sem deficiência para estar representando. E a gente já percebeu isso também trazendo para outros recortes, que não é interessante. Então, se a personagem é uma travesti, a atriz que tem que interpretar precisa ser uma travesti para ter uma representatividade. Se o personagem é uma pessoa com deficiência, precisa-se de uma pessoa com deficiência para representar. Então, são muitas questões ali que a gente tem que trazer, tanto para o audiovisual como um todo. Me veio aqui também uma memória que eu acho que é relevante para o nosso debate, que é o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar. É um filme muito referência, né? Todo mundo sabe disso, e que ele viajou o mundo inteiro em todas as línguas possíveis.
mas ele não viajou o Brasil com libras. Ele não viajou o Brasil com legenda. E muitas pessoas surdas não estavam conseguindo assistir o filme com acessibilidade. E foi uma reivindicação muito grande. E aí, quando foi, né, para as plataformas de audiovisual, para a Globoplay especificamente, já tinha ali uma legendagem, não tinha a interpretação em libras, mas já tinha a legenda. E aí já facilitou um pouco. E aí agora teve o Acessa BH, que foi um festival também de cultura deaf, e que apresentou Ainda Estou Aqui com a legenda, com a audiodescrição aberta para todo mundo e com libras. E aí me veio muito a sensação de um depoimento, né, que é do Ademar, não sei se vocês conhecem também, mas ele também é professor, tá na FMG, uma pessoa surda que está onipresente em vários projetos também. E ele comentou uma coisa que para mim foi muito simples, assim, né? Ele conseguiu, com todos esses recursos, ele conseguiu se emocionar mais. Ele já tinha assistido o filme várias vezes, com a legenda, mas ele se emocionou muito mais com a interpretação em libras e também com as legendas descritivas das emoções, do que estava acontecendo. Então, ele conseguiu se emocionar mais assistindo o filme. Então, isso para mim foi muito marcante, que eu falei, poxa, é uma legenda descritiva que a gente acredita que não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa. E é justamente essa legenda descritiva que vai ajudar ele a entender as emoções do filme. Então, a gente precisa muito de debater essa acessibilidade no audiovisual como um todo. Essa representatividade de pessoas com deficiência é essencial. Então, tem muitas coisas aí que a gente... Estamos evoluindo, estamos evoluindo. Eu acredito que a gente está num caminho legal, que para mim poderia ser mais rápido, mas eu vejo que a gente está numa crescente. Bem interessante isso, né, Pedro, de você falar do avanço de outras representatividades, né, mas desse caminhar lento, né, da gente ver representatividade, né, de pessoas com deficiência nas telas, nas novelas, né, e para esse grande público, né, porque eu acho que isso faz total diferença, né, a hora que você vê uma pessoa com deficiência num lugar de protagonismo, né, que justamente, né, essa condição, ela não vem em primeiro lugar, às vezes, né, ela é uma condição, mas existem várias outras características e vivências ali daquela pessoa, e isso é o mais relevante, né, para quem está escutando aquela história, para quem está acompanhando, né, a história dessa personagem. Então, eu realmente também fico com essa percepção, né, que falta mais essa representatividade, e às vezes não só para personagens, né, que são personagens com deficiência, né, porque eu acho que isso assim é quase que também uma obrigação, né, assim, não que você também não possa ter outros atores, mas por que não, né, dar esse destaque e essa oportunidade, né, para artistas que estão aí incríveis, né, que são artistas, né, portadores, pessoas com deficiência, e às vezes perdem esse destaque, né, e essa oportunidade que estão ali justamente para essas pessoas, né, e que a gente já não aceita, né, e fica bravo quando a gente vê em outras situações, né, assim, né, de às vezes isso, né, uma pessoa que não é LGBT fazendo, né, um personagem que é LGBT, porque pode justamente cair nesse lugar, né, de trazer uma representação que não é tão interessante, ou de trazer um estereótipo, né, e até, às vezes, educar as pessoas de uma forma errada, né, trazer uma visão que não é exatamente da vivência, né, de uma pessoa que, de fato, é LGBT, que, de fato, é PCD, né, então, assim, eu vejo que no cinema, né, isso precisa ganhar muito mais destaque mesmo, né, e temos, né, pessoas no Brasil incríveis, né? Você já trouxe várias referências aí na sua fala, né? Então, que a gente possa também ficar bravo, né? Quando a gente não vê que essas pessoas também, às vezes, estão num lugar de destaque, num protagonismo, né? Para que elas possam influenciar também outras pessoas, né? O quanto isso foi importante, né? Em termos da questão racial, né? Para que as pessoas
se vissem representadas, né, num protagonismo negro, né, para que crianças se vissem ali, né, vendo princesas pretas. Então, assim, é extremamente necessário, né, para que as pessoas entendam, né, que é para todo mundo mesmo, né, que você também pode ser, que você também pode, né, ter a sua família, a sua empresa, a sua roda de conversa, suas viagens, né, os seus amigos. Então, eu vejo que encurta, né, esse distanciamento e aproxima mais das pessoas, porque eu ainda também acredito muito nessa falta de conhecimento, né, quando a gente vai se aproximando, vai vendo, vai entendendo que, né, tudo está tão próximo da gente, né, a gente tem a se educar mais, né, a ser mais inclusivo também, né, então eu acho que é para todo mundo mesmo essa representatividade, né, eu acho que as pessoas com deficiência vão se sentir muito mais inspiradas, né, porque elas vão se reconhecer naquele lugar, mas eu acho que é uma inspiração coletiva, né, quando a gente vê, né, também esse destaque, esse protagonismo, né? Então acho extremamente essencial, né? Acho que estamos caminhando, sem dúvida, né? Mas é necessário, né? Acho que a Cássia traz esse estranhamento, né? Tipo assim, quando a gente vai pensar, né? Você fala, você conta na mão, né? As pessoas que você pode citar, né? Os filmes, né? Que trazem temas relevantes e, né, impactantes também sobre acessibilidade, né, sobre inclusão. Então, acho que extremamente necessário mesmo esse protagonismo, né, e essa geração de oportunidades. Então, acho que é uma provocação também, né, para as produções, para os cineastas, né, para quem está fazendo, para quem está à frente do casting, né, porque isso também vai muito, às vezes, dessas posições, né, de liderança, né, e dessas influências, né, que essas posições podem ter, né, então que isso seja também um pensamento aí para quem está produzindo, para quem está nesse lugar, né, de valorizar esses castings com uma diversidade mais plural, né, em todos os sentidos também, né. Então, acho também bem, bem importante essa representatividade, né, no cinema, e acho que temos também, né, que trazer, que falar sobre isso, né, que valorizar também esses artistas, né. E muito curioso, né, você trazer essa questão do Ainda Estou Aqui, né, porque não sabia também disso, e, né, um filme extremamente relevante, né, também, e que deve ser acessado, né, a gente está falando da história do Brasil, né, então é de interesse de todo mundo, né, de brasileiros, né, e de pessoas, né, de todos os lugares também, né, e de trazer temas sobre liberdade, né, sobre representatividade também, política, então é muito importante, e mesmo a gente tendo essa questão dos direitos, né, assegurar das leis né, que asseguram que você vá até um cinema e que você tenha uma sessão acessível, né? Então, mesmo a gente trazendo para o campo das normativas, né, e das leis, a gente ainda esbarra um pouco nessa questão, né? E que bom que as pessoas puderam acessar no streaming, né? E puderam, né, também ter essa fruição, né? Mas é algo, né, que a gente tem que pensar também, né? Por que não foi incluído, né? Porque várias línguas e por que não há Libras também, né? Por que isso não foi trazido desde o início para que as pessoas, justamente, às vezes, ao se depararem numa sala de cinema, né, serem impedidas de terem um acesso porque aquela medida não foi incluída, né? Não foi pensado para ela. Então, é bem, né, bem reflexivo também, ainda mais se tratando de uma obra tão ampla, né? Eu queria até te fazer uma pergunta, Pedro, e Cássia também, se sinta super à vontade, porque você falou da legendagem descritiva e você falou da janela de Libras, né? Até por, assim, né, conhecimento mesmo. Uma pessoa, né, surda, ela vai ter uma preferência, se ela prefere a legendagem descritiva ou a janela de Libras,
ou se os dois, né? O que pode ser mais interessante para a experiência, né, de uma pessoa surda ou, né, acho que a audiodescrição já está num outro lugar, mas eu fico muito nessa dúvida mesmo sobre a legendagem descritiva e a janela de Libras, assim, se uma medida é o suficiente, se as duas, o que uma traz de complementar ou de, né, em termos de vivência mesmo da obra, né? A Cássia trouxe um pouco sobre a regionalização da Libras, né? Então, ela está aprendendo Libras aqui em BH. Se ela for para Salvador, vão ter vários termos que são completamente diferentes. E isso choca muitas pessoas, porque todo mundo acha que Libras é tudo igual, inclusive para países. Então, se você vai para os Estados Unidos, não é Libras, é uma outra linguagem. Então, assim, totalmente diferente. Então, as pessoas, nossa, mas não é a mesma, não é o mesmo símbolo? Não, claro que não. Já muda aqui no Brasil, imagina para uma outra língua, para um outro, entendeu? É totalmente diferente. E o que eu também fui descobrindo, né? Tem pessoas surdas que não são alfabetizadas em português. Tem pessoas surdas que só se comunicam em Libras. Tem pessoas surdas que também são alfabetizadas em português, porque é uma língua, né? Então, a sua língua materna, se a sua língua materna for Libras, não necessariamente você também sabe português. Então, algumas pessoas surdas, sim, sabem português e têm facilidade, outras não têm, e só conseguem fazer, de fato, entender toda a estrutura a partir da Libras. E aí, eu, assim, né, até quando as pessoas falam, mas qual que é mais importante, qual que é menos importante? Igual nesse caso, quando eu falei das legendas, eu tô até procurando aqui, que a Cássia falou da norma, eu até coloquei a norma aqui para abrir, e uma das situações é quando tá, tipo assim, não é a legenda da situação específica, tipo numa fala, era, por exemplo, aqueles tipos de som que fala assim, vento soprando ao fundo, tem até uns exemplos aqui na norma. Batidas, silêncios. Tipo assim, é esse tipo de comunicação que se a pessoa não, se ela não escuta e não tem essa outra legenda também, que não é a legenda das falas, mas são as legendas das situações, a pessoa também não vai conseguir interpretar a situação. O que está acontecendo agora? Tem uma música de suspense, mas se você não está ouvindo a música de suspense, não tem uma legenda falando que tem uma música de suspense, você não vai sentir suspense, você vai sentir como se nada tivesse acontecendo. Então, esse foi o comentário do Ademar, que essas outras legendas ajudaram ele a ver. Ele já tinha assistido, e ele é viciado, então ele já tinha assistido o filme mais de 5 vezes. E aí ele falou, assistindo com toda a acessibilidade, eu me emocionei muito mais, porque eu consegui entender várias situações que eu não tinha entendido antes. E eu falei, nossa, chocante. Porque eu também não tinha passado para observar isso, uma experiência, que às vezes é uma coisa que quando a gente, que é ouvinte, vê na tela a legenda lá, ai, música de suspense, às vezes a gente, ai, eu tô ouvindo, né? Para que tem essa legenda? Mas tem uma pessoa que ela é surda, e como é que ela vai entender que aquele momento é um momento de suspense para ela ficar tensa? A gente fica tenso com dum, 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 mas se a pessoa não tá ouvindo, como é que ela vai também sentir essa emoção? Então é muito interessante. Entendi. Então, são medidas diferentes, né? E que vão chegar, né, também de formas diferentes, mas interessante também você trazer essa questão, né, de pessoas alfabetizadas, porque aí seria essa inclusão também, né? A Libras, ela ainda inclui as pessoas não alfabetizadas, né? Pensando nesse ponto de vista. Bem interessante. E uma outra dúvida também, em termos dessa questão da tradução de Libras, né? Por exemplo, um filme que ele só tenha. É um filme com poucas falas, mais visual, né? E que tem algumas falas, né, em português, e que, né, consequentemente, a intérprete vai traduzir essas falas. Se você tem, às vezes, 20% de fala nesse filme, né? E a Libras ela vai traduzir a língua, mas ela também pode traduzir sons, pensando que o filme só vai ter a janela de Libras, não tem mais nenhuma outra medida que está inserida ali. Então, assim, é indicado que a Libras também interprete sons, também interprete
atmosferas, né? Igual você trouxe essa questão do suspense. Às vezes trazer essa questão, tipo, música de suspense, e trazer um sinal que vai representar isso, ou alguma outra questão mais sonora, digamos assim, né? E não da língua especificamente, assim. É uma tradução complementar ou é mais uma questão assim, não, é melhor a Libras só traduzir mesmo a língua, porque a Libras é uma língua, então a função dela é traduzir as falas e não mais nada além das falas. Você levantou a mão, Casa? Sim, é porque, Yasmin, não é só os sinais na Libras, a gente tem os classificadores. Então, por exemplo, essas onomatopeias, né, que são essas camadas sensoriais aí da Libras, é possível sim, mas não muito, às vezes, não muito próximo do nosso português. Por exemplo, se tem um suspense, eu posso traduzir como medo, sabe? Ou terror, pavor, assim, e não a palavra suspense, embora eu possa, né, fazer as sílabas, o S, o U de suspense, o S de novo, a letra P e tal. Mas, assim, é possível tudo. Agora, não é só o sinal, tem os classificadores, né? Por exemplo, comer aqui, ó, comer é um classificador, porque todo mundo entende, sabe? Então, a Libras, ela é muito potente. Então, ela é capaz, sim, de traduzir todas essas onomatopeias. E o que a gente precisa agora é que a gente precisa que ela chegue mais, sabe? Que ela não seja só obrigatoriedade na formação do professor, mas também do aluno. Essa semana eu vi uma lei que está sendo sancionada para que tenha Libras em todas as classes, né? E isso vai aumentar o número de professores, vai aumentar também a inclusão, né, da pessoa surda com todos os direitos que ela tem. Eu gosto muito de pensar também que a gente ainda está muito lento no sentido de projetos de lei que a inclusão está na contrapartida, né? E não na pré-produção, na produção. E tem uma lei aqui, a Lei 13.146 de 2015, olha o que ela fala. É a principal legislação sobre acessibilidade no Brasil, incluindo a acessibilidade digital. A lei define que a acessibilidade no digital é um direito fundamental da pessoa com deficiência e estabelece que websites e aplicativos de órgãos públicos e empresas privadas devem ser acessíveis, né? Então, é cidadania, né? Aqui, a lei define que a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com barreiras, limita sua participação plena na sociedade. Então, a gente hoje tem muito mais questão atitudinal, né, do que de implementação de lei, porque as leis estão sendo implementadas. Mas a questão são os preconceitos, que é o que a gente chama de atitudinal, né? Quantas será que todo mundo namoraria uma pessoa com deficiência física? A gente tem pensar isso também, né? Porque isso é introjetado, né? Isso é cultural. Então, eu penso que a gente tá miudinho ainda, porque eu vejo as discussões muito no âmbito da educação, sabe, Yasmin? Mas não é porque eu vivo só no ambiente da educação, não. Eu fui agora no Festival Ela, né, do Teatro da América Latina, as diretoras, a Tina Dias, a Cris Aguiar e a Carolina, elas fizeram
a inclusão de uma maneira muito eficiente assim, na produção. Teve pessoas cegas todos os dias da Funarte. Isso é muito raro, né? Então, a gente tem que aprender, né, com o outro, assim, como é que elas conseguiram. Então, a gente precisa de falar sobre isso, né, em todas no campo das artes, né? Eu gosto muito dessa palavra que você usou, protagonismo. Como é que nós podemos pensar, discutir mais esse protagonismo, né? Eu gostei, Cássia, que você trouxe a questão da legislação, e o Brasil ele é uma grande referência de legislação de acessibilidade mundial, mas a gente sabe que ter a lei não significa a prática, né? Então, é exatamente o que você está trazendo da atitudinal. A gente precisa que as leis sejam fiscalizadas, que realmente sejam cumpridas, e que não seja, que se não for, que tenham, né, denúncias, fiscalização, para que cada vez mais isso aconteça, né? Igual a gente tem a mínimo, lei de cotas de inclusão de pessoas com deficiência. Tem empresas que preferem pagar uma multa anual do que investir esse dinheiro em acessibilidade. E às vezes é um valor muito alto, mas a empresa prefere pagar um boleto do que desenvolver toda uma estrutura de cultura do acesso na sua empresa, porque para ela é mais fácil, é mais simples. Eu vou ali, pego o QR Code, pago o boleto, resolvido. Para que eu vou ter todo um trabalho de mudar minha estrutura física, de contratar pessoas, intérpretes de Libras para fazer as traduções das reuniões? Para que eu vou ter que fazer palestras e letramentos para toda a minha equipe? Não, eu pago um boleto e eu resolvo. Então, infelizmente, só a lei não garante o acesso, né? Então, a gente precisa realmente mudar a parte estrutural mesmo. A Santa Casa, né, esse mega hospital que nós temos na nossa cidade, que é muito importante, ele está neste momento se adequando, porque eles tiveram uma multa e eles querem ter um ISO, né, que é como que é o nome? Tem o ISO para que você tenha, né, não é questão de pagar a multa, mas de ter essa linguagem universal, né? Eles estão se adequando, porque senão você não tem alguns selos, né, de reconhecimento. Claro, é preciso pensar nisso também. Ora, não pode pagar o boleto, o QR Code da multa, mas o que se pode ser feito? Infelizmente, às vezes tem que ser por esse caminho, né? Sim, com certeza, né? E aqui em Belo Horizonte, escola importante, né, gente? Nós temos a Escola Francisco Salles, que é uma escola estadual, pública, que funciona no Barro Preto, atrás do fórum que está sendo reformado, restaurado. Nós temos uma escola bilíngue, né? As crianças lá têm a formação da Libras como primeira língua. E tem os 3 turnos, e tem o EJA também. Uhum. Que legal, né, Cássia? Você trouxe essa questão da educação, né? E eu acho que não tem muito outro caminho, né? Eu acho que é pensar realmente nessa formação, né? E por que não inserir isso, né, dentro de conteúdos obrigatórios, né? O aprendizado da Libras, né? Eu acho que isso seria incrível, né? Se entrasse na grade curricular, eu acho extremamente necessário, né? Assim, eu me sinto né, incapaz, né? Também de às vezes não conseguir conversar com uma pessoa porque eu, né, não conheço a Libras, né? E claro que é algo que eu deveria refletir e buscar esse conhecimento, né? Inclusive, esse mosquitinho que o Pedro falou aí no começo, né? Ele me pegou de uma forma
né, bem assim, né, como que eu estou nessa área e eu também não conheço Libras, né, não consigo comunicar, às vezes, né, é o básico do básico, mas assim, não deixo de estabelecer um diálogo, né, porque eu não conheço a língua, né, e às vezes, e a gente aprende às vezes inglês dentro de grade obrigatória, né, curricular, e não aprende a Libras, então assim, hoje eu vejo essa necessidade, inclusive estou aí em busca, pesquisando cursos que eu consiga, né, assimilar dentro da minha rotina, porque, né, eu já acho inadmissível, né, eu não conseguir me comunicar, né, porque eu não conheço essa língua, né, então eu me sinto, assim, muito para trás mesmo, né, e acho que vem desse lugar, né, da educação, né, mesmo, acho que não só em termos da Libras, né, mas de acessibilidade, né? Como entender mais sobre isso, né? Se aprofundar mais, entender o que envolve acessibilidade, essa amplitude que a acessibilidade ela envolve, né? Então, e acho que é uma formação que vem desde cedo, né? Então, acho que a educação ela está nesse lugar fundamental, né? De pulverizar esses conhecimentos, de fazer com que a gente se sinta mais parte também, né? De achar que a acessibilidade não é só para um grupo tal ou outro grupo, né? Que é um tema relevante para a sociedade, né? Para que a gente também tenha esses conhecimentos, também possa, né, proporcionar, né, ferramentas para essa inclusão, né? Acho que todos nós somos agentes, né? Eu acho que nesse momento eu estou um pouco nesse pensamento, né, de nessa necessidade, né, de todos nós sermos agentes e provocar também essas mudanças, né? Então acho que a educação é fundamental, né? E acho que em termos da educação sobre acessibilidade no cinema, né? Se o cinema ele narra a nossa história, né? Ele representa, né? A nossa história, quem nós somos, a nossa identidade, a nossa memória, né? Que a gente também possa trabalhar isso na formação, porque, consequentemente, a gente também vai ver conteúdos, né, que vão trazer mais essa identidade também, que vão trazer mais essa representatividade, né? Isso é uma ação em cadeia, né? Então, a gente aprender mais sobre isso também vai possibilitar que narrativas, né, sejam trazidas e tenham o seu destaque, né? Então, acho que a educação também ela é fundamental, né? Se vocês quiserem trazer algum comentário em cima de como essa educação pode ser transformadora e às vezes como vocês avaliam essa implementação, né? Como que a gente, né? Da onde que a gente pode ir, né? Como talvez trazer isso mais para esse campo, né? De democratizar mais essa educação em acessibilidade e na Libras mesmo, né? Em si, assim, acho que é fundamental, né? Que isso faça parte da universidade, né, da escola básica mesmo, né? Eu acredito que assim a Cássia já está nesse movimento dos estudos, né? Eu comecei também, é uma das minhas metas, principalmente comunicar as pessoas. Ah, mas você está estudando Libras, você quer ser intérprete de Libras? Não, eu não quero ser intérprete de Libras, eu quero comunicar com pessoas surdas, eu quero conversar, diálogos e situações que eu sempre, quando eu quero fazer um diálogo mais profundo, eu ainda preciso de um suporte, eu preciso de uma pessoa intérprete para me ajudar. E aí eu tenho várias amizades surdas e que eu tenho um carinho muito grande e muitas das vezes eu sinto esse cuidado mesmo, como que eu gostaria de ser independente, de ir lá simplesmente e falar, olha, tô pensando nisso, nisso, naquilo e eu quero isso. Porque assim, o carinho, ele é construído independente da barreira comunicacional, né? Eu amo essas pessoas, a gente tem uma relação independente dessa barreira. Já teve situações de tô digitando aqui no meu telefone, tô colocando a comunicação, a gente vai se adaptando, mas eu acho que ela é essencial. E eu acho que é muito legal essa questão das escolas. Esses dias eu estava conversando com uma criança que está aprendendo Libras, e eu fiquei muito chocado, porque eu falei, como assim essa criança está aprendendo Libras? E ela comentou, tem um amiguinho surdo na minha sala, eu estou aprendendo para conversar com ele. E eu, quê? Olha que foda isso. Então também
a criança curiosa porque ela quer conversar com o amiguinho surdo dela. Então, isso eu achei, assim, é uma situação que eu acho que a melhor educação que a gente pode ter é a convivência. É a gente conviver com pessoas com deficiência. Não tem outra forma, né? Porque isso vai trazer para a gente despertares de curiosidades, de desejos e de como realmente fazer as mudanças reais que a gente acredita. Então, eu traria essa convivência como algo fundamental. Nossa, aqui na Escola Guinhar, a gente teve um presente esse semestre, porque nossos alunos estavam fazendo Libras na modalidade EAD. E aí eu percebi que estava tendo um índice de reprovação muito grande em Libras. E aí eu comecei a perguntar aos alunos por quê. Eles falam assim, Cássia, eu não gostei do EAD para Libras. E aí eu consegui trazer o presencial para eles. Então a gente está hoje, neste semestre, com a Libras, com o professor Tuender, que é surdo. A universidade contrata tradutor e intérprete, né, para acompanhar os professores. E está todo mundo apaixonado aqui com a Libras na Escola Guinhar. Eu sempre penso assim, que mais importante do que a gente estar dominando a Libras é a gente não ser desatento, sabe? Como cidadã, eu preciso de ser atenta. E para que, né, que algumas coisas que eu possa fazer. Aqui em Belo Horizonte tem um curso gratuito de Libras, que é no CAS, que funciona na Escola Francisco Salles, mas na parte de trás, por semestre, que é oferecido Libras 1 e Libras 2, gratuito. Você tem que acompanhar o Instagram do CAS, BH, CAS_BH, que lá vai te falar a data de inscrição. Então, tem aulas manhã, tarde e noite. Aqui na FENES também, que é a federação, aqui no bairro Mangabeiras, tem o curso de Libras, mas é pago. No bairro Castelo, da associação, tem Libras também, com preço acessível. Lá na Lagoinha, na Pastoral, aos sábados, tem um curso de Libras, que é um valor simbólico também, que não é caro. Hoje em dia, nas igrejas evangélicas, a maioria tem curso de Libras gratuito. E, assim, a gente tem Libras hoje para tudo quanto é lado, em Belo Horizonte, que você pode cursar. E, gente, quando a pessoa falar para você assim, é difícil, não é difícil. Você só precisa de ter a repetição, a constância, e ficar vendo o vídeo o tempo todo, formar frases, porque com os 3 meses de curso você já consegue entender. Aí falar no próximo semestre e não parar de estudar, porque assim, não é bicho de 7 cabeças, como as pessoas falam, não. E eu acho que essa mudança de trazer a Libras para o ensino básico, e não só mais para a formação de professores no Brasil, nós vamos ter uma grande mudança nessa próxima década no Brasil. Legal, Cássia, que bom você também compartilhar essas informações, né? E a UFMG, Yasmin, tem um curso de Libras para graduação. A preferência é para pessoas surdas, mas pode ter ouvinte também. E é muito sensacional, né? A gente pensar que não existia essa graduação para as pessoas surdas, e agora tem, em Belo Horizonte. E não é o vestibular do Enem, tá? É um vestibular próprio para eles. Que bacana. Não, que necessário, né? E o audiovisual, eu acho que tá caminhando, né? Já tem as regras, né, de acessibilidade, o design gráfico também aí está caminhando, a gente já tem, né, nas gráficas as plotagens, as impressões em relevos, e vamos caminhando, né, de forma atenta. Sim, sem dúvida, né, Cássia? Muita atenção, é legal isso que você falou, né, atenção, né, o Pedro também trouxe esse cuidado, né, eu acho que
já são elementos aí essenciais, né, para a gente conseguir abrir um pouco mais a nossa escuta, né, e o nosso potencial de acolhimento mesmo, né. Uhum. Fico muito feliz pela conversa, né, agradeço imensamente aí a participação de Cássia, de Pedro, né, muito obrigada pelas contribuições, pelas informações, né, acho que foram informações também que trazem reflexão e que trazem também utilidade, né, eu acho que isso é muito importante também quando a gente fala de acessibilidade, né, para a gente ver também esse movimento sendo impulsionado, caminhando, né, então acho que é uma conversa muito inspiradora, encorajadora, né? E que as pessoas também se sintam tocadas aí pelas falas, né? E possam buscar os seus espaços também de inclusão e de formação para a inclusão, né? Que é extremamente necessário. Né? Então, queria agradecer, né, imensamente a presença de vocês, né? As falas, as contribuições, né? As inspirações, né? Muito, muito obrigada e parabéns, né, pela trajetória de vocês, né, nesse campo da acessibilidade, da educação, né, que é extremamente necessário também. Muito obrigada. Obrigada a você, Yasmin. E eu acho que a gente vai ter edital para formação em Libras na UENG. Neste segundo semestre deve ser lançado o edital para o ano que vem. EAD em Libras, gratuito, a graduação. Ótimo. Incrível, agradeço também pelo espaço, por estar aqui com vocês, trocando figurinhas. Vou compartilhar um jabara aqui também, para quem quiser seguir nas redes sociais. O meu Instagram é avelarpeu. Tem a Consultoria Criatípica, que é @consultoria criatípica. Tem a Parada PCD, que também é super simples, @parada PCD. Então acompanhe esses trabalhos também, que é super bem-vindos. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente. Um abraço e sigamos aí, né? Atentos, fortes, né? E buscando conhecimento. Adorei. Um abraço. Tchau, tchau.